Oi pessoal, eu sou a professora Aline, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre sociologia e sobre Durkheim e a solidariedade orgânica. Então, a essa altura, vocês já devem ter percebido que o Durkheim é um sociólogo muito importante que vai trazer vários conceitos e teorias sobre como funciona a nossa sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a solidariedade orgânica. O que será que é isso? Vamos lá! O que nós queremos? Entender o que é essa solidariedade orgânica e a sua relação com a divisão do trabalho nas diferentes sociedades. Então, o Durkheim era aquele sociólogo que estava tentando entender como funcionava a divisão social do trabalho, vislumbrando esse cenário em que o mundo começava a ser industrializado, cheio de inovação. Então, saímos do sistema do feudalismo e os camponeses, a nobreza, e agora a gente está no mundo super industrial, com várias funções, várias diferentes profissões. E o Durkheim estava preocupado em entender essas mudanças e como a divisão social do trabalho estava acontecendo. Então, vamos refletir. Como nós conseguimos viver em sociedade? Então, a sociedade existe há longo tempo e ela continua funcionando e várias pessoas diferentes vivendo em espaços parecidos, e o Durkheim queria tentar entender isso. Como isso é possível? Pela coesão social que vem da solidariedade. Então é importante a gente lembrar que solidariedade aqui para o Durkheim não é essa solidariedade que a gente conhece aí dos nossos senso comum, né? Essa coisa que tem a ver com ajuda. Solidariedade para ele é uma forma de organização social que causa a coesão. Então a forma que faz com que a sociedade fique coesa, fique caminhando junta, em bom funcionamento. Vamos lá. Profissões. Uma das formas de promoção da solidariedade é o trabalho. Você já pensou em que profissões quer seguir? E por que escolheu essa profissão? Será que as profissões de hoje sempre existiram? Então, profissão, né? Já pensaram? Aí sempre tem essa pergunta, o que você quer fazer quando crescer? Então, a profissão, ela é uma forma de organizar essa solidariedade, essa coesão, porque cada pessoa vai ter a sua profissão e um trabalho vai sendo interligado ao outro, até que a gente chegue a essa coesão, as coisas entrem em funcionamento. E será que essas profissões que nós temos hoje sempre existiram? Claro que não, né? Então, há 100 anos atrás não tínhamos técnico em informática fazendo o que fazem hoje, né? Então, as profissões elas também vão mudando. Será que a profissão que vocês vão trabalhar já existe? Vai que ainda nem existe, vão inventar coisas novas. Então, o Durkheim estava preocupado com essas questões. Olha só o trabalho, que coisa louca, né? Antes a galera fazia um trabalho completamente diferente. Vamos continuar então. O tipo de trabalho que existe hoje nas sociedades modernas, assalariado e especializado, começou com a industrialização. Essa coisa de trabalho especializado significa que as pessoas vão fazendo funções diferentes, individualizadas, e cada uma vai fazendo uma funçãozinha especializada, né? Aí a gente tem um exemplo, esse filme do Charles Chaplin, a gente sempre fala, né? Um monte de matéria aqui do colégio vai falar para vocês sobre esse filme, vai passar esse filme. Mas esse é um belo exemplo lá do trabalho especializado, porque a gente vai ter esse cenário de cada trabalhador fazendo uma função muito específica na fábrica, na linha de montagem. Então temos um lá apertando parafuso, o outro que está fazendo a pintura, e todo mundo faz só aquele tipo de trabalho, né? Então isso vai ser esse trabalho especializado e assalariado. O trabalho assalariado também não existia e vai surgir aí com a Revolução Industrial. Então a gente trabalha em troca de um salário específico e não mais por trocar. Então a gente não está só plantando uma comida para trocar por outra, né? Então agora a gente vai ter esse salário. Você é a sua profissão? Você já percebeu que quando perguntamos às pessoas quem é você, muitas vezes a resposta é a profissão? Então, para vocês entenderem como a profissão é essa base da sociedade, né? Você pergunta para alguém quem é você, geralmente vai ter essa resposta: eu sou a Aline, eu sou professora, eu sou o João, eu sou médico, e por aí vai. Então, a profissão vai dizer muito sobre a pessoa e a gente vai ver como isso vai chegar na coesão social. Solidariedade orgânica, então.
Para o Durkheim, o processo de especialização do trabalho de maneira equilibrada permitiu o desenvolvimento da personalidade individual. Nas sociedades industriais surge a solidariedade orgânica. Ao invés dos vínculos, o trabalho produz a solidariedade e, por consequência, a moral, e isso garante a sua continuidade. Então, vamos tentar entender isso. O Durkheim, a gente já vai relembrar, apresenta duas solidariedades, a mecânica e a orgânica. Na mecânica, o trabalho era mais simples, as coisas tinham uma outra forma de coesão. Então, digamos que uma família inteira fazia a mesma coisa. Então, toda essa família é camponesa e eles trabalham na plantação, com gado, enfim. E a outra família é artesã, então produz sapato. E toda essa sociedade vai fazendo as coisas muito parecidas. Tem uma outra forma de viver e de produzir. E agora a gente chega num trabalho especializado. Então, dentro de uma família, a gente vai ter cada pessoa fazendo uma função completamente diferente. Uma pessoa é professora, outra é porteiro, outro é vendedor e por aí vai. Então, a gente vai ter essa especialização. E o que seria, então, essa solidariedade causando a consequência, causando como consequência a moral? O que é a moral? O Durkheim vai falar assim, ó. A gente tem vários trabalhos na sociedade e esses trabalhos dependem dos outros e assim, independente da nossa vontade, nós vamos respeitar as outras pessoas porque nós dependemos daquele trabalho. Então eu vou respeitar o vendedor porque eu preciso dele para me vender os produtos, eu vou respeitar o açougueiro porque eu vou lá comprar a carninha com ele e por aí vai. Então ele vai dizer que a gente acaba fazendo esse respeito, vai causar uma moral por causa do nosso trabalho e da interdependência do nosso trabalho. Então pensem aqui no Aula Paraná mesmo. Eu tô aqui gravando essa aula e junto comigo tenho câmera, tem técnicos, tem um monte de gente, um intérprete de Libras. E aí toda essa galera tem um trabalho completamente diferente para chegar esse conteúdo até vocês. E nós vamos nos respeitando e fazendo isso acontecer. Isso é que é a moral, entendeu? E vamos de atividade para ver se vocês entenderam. Explique com as suas palavras a principal característica do trabalho nas sociedades industriais a partir da teoria de Durkheim. Escreva um parágrafo. Então, para vocês não esquecerem desse conteúdo, escrevam aí um pouquinho sobre essas características do trabalho nas sociedades industriais.
E aí, o que vocês responderam? Vamos ver o que poderia ser. Segundo Durkheim, a principal característica do trabalho nas sociedades industriais é a especialização, ou seja, as atividades são separadas em profissões e cada uma faz uma função. Então essa é a ideia dessa especialização para o Durkheim nas sociedades industriais e que está interligada à solidariedade orgânica. Vamos relembrar o que são as duas então. O Durkheim estava lá pensando na oposição entre sociedades simples e sociedades complexas. E aí ele criou esses termos. A solidariedade mecânica é a identificação através da família, religião, tradição e costumes. É grande o poder de coerção da consciência coletiva sobre os indivíduos. Por exemplo, a sociedade feudal. Então, na solidariedade mecânica, a gente vai ter essa base mais familiar, toda uma família, toda uma classe social fazendo a mesma coisa. E aí existe uma grande moral, uma grande funcionalidade nisso, uma consciência coletiva que vai se modificar muito com a solidariedade orgânica. Na orgânica, que são típicas das sociedades capitalistas, com a divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram interdependentes, exemplo, a sociedade industrial. Então agora nós temos trabalhos diferentes e uma interdependência entre si, bem diferente do que o cenário lá da solidariedade mecânica. Importância da divisão do trabalho. Permite o desenvolvimento individual, gera a interdependência entre as pessoas, desenvolve outras regras e formas do direito e tem a função de criar solidariedade e moral. Então, o Durkheim achava super positivo essa industrialização da sociedade, essa individualização, porque mesmo que não existisse mais aqueles grupos padronizados, produzindo de forma parecida, com culturas parecidas, agora essa diferença toda vai gerar diferentes formas de solidariedade. Agora, a gente vai interdepender um dos outros, né? Então, ele vai colocar aqui como esse desenvolvimento individual. Então agora a gente não vai produzir sapatos só porque nossos pais produziam sapatos. A gente pode escolher uma profissão que tem a nossa cara, que tem a ver com a gente, que a gente foi aprendendo e gostando. Vamos poder ter uma própria escolha. E o que mais? Vai ter a função de criar a solidariedade e a moral, como eu trouxe para vocês. Então, essa forma da sociedade ficar coesa e funcionando bem é através dessa moral, que tem relação com o respeito que cada profissão vai ter pela outra, porque sabemos que todas elas são importantes. E vamos de mais uma atividade, então. Explique com as suas palavras, novamente, a diferença entre a solidariedade mecânica e a orgânica. Escreva mais um parágrafo e agora citando exemplos. Que profissões vocês lembraram a partir dessa aula? Pensem aí.
E aí, o que vocês responderam? Lembraram de profissões em cada uma dessas sociedades, nas mais simples e nas mais complexas? Especializadas ou não muito? Vamos lá. Segundo o Durkheim, a solidariedade mecânica é marcada pela semelhança ou identificação através da família, religião, tradição e costumes. Então, eu não sei se vocês lembram, mas um exemplo da solidariedade mecânica são algumas comunidades indígenas, em que o trabalho está atrelado a várias áreas da sociedade. Então, nesse caso, nós vamos ter o trabalho relacionado ao ritual religioso, ao lazer, não só para... Não vai ter um trabalho assalariado, então não é só para alimentação, para satisfazer as necessidades básicas, mas nós vamos trabalhar, cada indivíduo naquela sociedade vai trabalhar, assim, em torno de várias funções. Então, a gente vai caçar, fazer a nossa caça, a nossa coleta, e depois disso nós vamos fazer um ritual de preparo desses alimentos e vamos ter uma festa. Então, funciona de forma completamente diferente, as pessoas agindo de formas parecidas, com funções parecidas, e vamos ter uma tradição e um costume muito forte. E na solidariedade orgânica, nós vamos ter outros exemplos, né? É típica das sociedades capitalistas e com a divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram interdependentes, por exemplo, a sociedade industrial. Então, na nossa sociedade industrial, é assim que funciona, né? Cada indivíduo com uma especialização muito específica aí na sua função e todo mundo se ajudando mutuamente com as suas diferentes profissões. Retomando então, nas sociedades modernas, as pessoas não têm tantos vínculos, como as religiões, costumes, tradições, que agora são diferentes. A solidariedade orgânica, característica das sociedades industriais, gera a união através da dependência do trabalho do outro. Então é isso, essas são as grandes diferenças e as grandes contribuições da solidariedade orgânica. Então, o Durkheim, ele fala lá sobre a sociedade ser como um organismo vivo. E aí, nisso que ele está pensando quando ele chama de orgânica, solidariedade orgânica. Cada setorzinho vai ter a sua função e todos em prol do funcionamento do todo. É isso, essas são algumas das ideias do Durkheim sobre o trabalho, sobre a divisão da sociedade e como ela funciona bem. Por hoje é isso, gente. As referências aí. Fiquem bem, espero que tenham curtido aí esse tema.